conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não podia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. A palavra de Deus que nós ouvimos, que nós acabamos de ouvir nessas 3 leituras, dentro desse 26º domingo do tempo comum, ela vem nos propor uma longa reflexão sobre a nossa relação com os bens desse mundo. Reflexão essa que nós começamos já domingo passado, quando a gente leu, ou quando líamos o trecho do profeta Amós, que continua nessa primeira leitura de hoje. Só para a gente se localizar, o profeta Amós viveu no ano 762 antes de Cristo. Viveu numa época de muita prosperidade. Viveu numa época em que a política estava muito tranquila, não tinha altos e baixos. É que o rei Jeroboão, que governava o povo, fazia expedições militares e ia conquistando terras, e essas terras, esses povos conquistados, começaram a pagar imposto para o rei. E aí o rei investiu o dinheiro desse imposto no país,
E aí havia uma grande prosperidade. Todo mundo estava feliz. E aí começa a veiazinha da corrupção. Quando os comerciantes começaram a especular com o preço das coisas, fazendo assim com que os que tinham menos condições ficassem endividados, não tinham condições de pagar. E aí, para pagar a sua dívida, o que é que os comerciantes faziam? Confiscavam as terras daqueles pequenos produtores. E aí esses produtores ficaram muito tristes e iam até os juízes para que os juízes fizessem justiça. Só que os juízes tinham sido subornados pelos comerciantes e aí faziam vista grossa e não acontecia nada. Então era essa situação que o povo estava vivendo no ano de 762 antes de Cristo. É por isso que Deus vai chamar o profeta Amós para ser o profeta da justiça social. O profeta que vai ser a boca de Deus no meio do povo. E o profeta Amós, ele é duro nas suas palavras, ele diz assim: Deus não está disposto a compactuar com nenhuma injustiça. Toda injustiça, todo crime cometido contra o pobre é uma injustiça e um crime cometido contra Deus. É o que diz o profeta. E no texto de hoje, quando nós continuamos a reflexão de domingo passado, ele começa o texto usando aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de interjeição. O que é uma interjeição? Senão uma palavra que exprime um estado emocional. Como é que ele começa a primeira leitura? Ai dos que vivem despreocupados. Ai daqueles que vivem às custas da miséria do outro, que deitam em camas de marfim, que se sentem seguros nas alturas, que deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, que cantam ao som da harpa. Ou seja, aqueles que vivem despreocupadamente. E aí ele usa essa palavra para dizer que o castigo de Deus está chegando. O castigo contra aqueles que exploram os pobres está chegando. E de fato, esse castigo acontece. No ano de 721, os assírios invadem a Samaria, região onde estava esse povo, e leva todos os comerciantes e todos da classe alta, os burgueses, levam para o exílio. E lá no exílio ficam muitos anos sendo tratados como escravos. Portanto, o profeta anunciou que se não houvesse uma mudança no comportamento daquele povo, uma desgraça iria acontecer. Não deram ouvido ao profeta e a desgraça aconteceu. Esse texto que nós lemos na primeira leitura serve para nos questionar o que é que nós andamos fazendo com os bens materiais. Talvez na nossa comunidade não. Serve para questionar a humanidade inteira, principalmente aqueles que adquirem bens materiais às custas da exploração do outro, aqueles que compram casas luxuosas, muitas vezes porque desviou dinheiro da saúde, desviou da educação. Esse questionamento serve para pessoas que se enriquecem às custas da miséria do outro, e muitas vezes levando o outro até a morte. Domingo passado terminava a primeira leitura dizendo assim: eu jamais vou esquecer o que vocês fizeram. Terminava a primeira leitura dessa forma. Sabe, gente, nós vivemos num mundo em que existe uma tendência escandalosa no uso do dinheiro. Não tem muitos anos atrás que nós vimos aí um empresário aqui de São Paulo que enterrou no seu jardim um carro que valia R$1 milhão.
luxo, capricho. Uma socialite lá do Rio de Janeiro que fez uma festa de aniversário para sua cachorrinha e gastou mais de 150 mil reais. E nós aqui na paróquia, essa semana, foi assustador o número de pessoas que veio pedir comida. Nós estamos vivendo, então, os extremos. Nós ganhamos um piano que está lá, um piano de madeira bonito. Eu até coloquei aquele piano à venda, ou então, quem se interessar no piano, doa para nós 180 cestas básicas, que é o que nós estamos precisando até o final do ano. É escandaloso quando a gente vê que muitos surfam na ponta da onda, às custas da exploração do povo, e outros estão lá se contentando com migalhas. Não seria bom se nós vivêssemos num país onde todos tivessem condições iguais? Mas não é isso que a gente vê. Depois da segunda leitura, São Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: o homem de Deus é aquele que ama os irmãos. Olha só, São Paulo escrevendo, e olha que a diferença de uma leitura para outra é de quase 800 anos. São Paulo dizendo assim: o homem de Deus é aquele que ama os irmãos, é aquele que é paciente, que é bondoso, que é justo. Resumindo, o homem de Deus é aquele que não vive pensando só em si, mas pensa também no outro, naquele que está aí se contentando com migalhas. Esses são os homens de Deus, essas são as mulheres de Deus. E por fim o nosso evangelho, o evangelho de São Lucas, o capítulo 16, que nos apresenta essa história do rico e do pobre Lázaro. Olha só que interessante, a leitura começa dizendo que havia um rico e um pobre chamado Lázaro. Ou seja, o pobre tem nome, o rico não. Pode ser qualquer um de nós que gasta, tá certo, quer gastar, o dinheiro é seu, você pode alegar, o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quiser. Não é isso que a leitura e que a liturgia de hoje está nos propondo. É fazer um exame de consciência. Será que aquilo que está entulhado lá no meu guarda-roupa ou lá no meu armário, será que aquilo eu vou usar algum dia na minha vida? Aquilo é aquilo que o pobre está precisando. Aquilo que para você já não é mais moda, o pobre é a última moda. É sobre isso que a leitura está nos propondo refletir. O que é que nós andamos fazendo com os acúmulos da nossa vida? Lembrando todo domingo que caixão, ele não tem gaveta, eu não vou levar nada. Eu vou construir a minha casa lá no céu com as minhas boas obras aqui. O dinheiro que eu acumulo aqui não vai comprar um lugar no céu. Muito pelo contrário, vai colaborar com a minha ruína se eu não usar com sobriedade. E aí diz que morreu os dois. Um que vivia luxuosamente, um que fazia festa todos os dias, e outro que era doente e tinha fome. E aí a morte dos dois muda radicalmente a situação. O Evangelho não fala o que cada um fez, se foram bons, se foram maus, se frequentavam o culto ou se não frequentavam. Fala apenas que o rico foi para o lugar dos tormentos e o pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Meus irmãos, vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que nós tenhamos consciência de que tem gente que precisa da nossa ajuda, que nós tomamos consciência de que a palavra de Deus hoje nos convida a sair de nós, a ir ao encontro do outro, mesmo que eu não tenha nada para oferecer, mas ninguém tem tanto que não merece ser ajudado, como ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.